Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje estamos aqui para comentar um pouco sobre hierarquia na igreja, né? Para falar sobre isso com vocês, eu vou usar um artigo que eu escrevi em marcoteles.com.br. O nome do artigo é Hierarquia na Igreja. Durante esse período em que tivemos muitos problemas e filtrações da esquerda, inclusive na igreja, ideologias políticas desnecessárias e desagradáveis à palavra de Deus, nós vimos que muitas pessoas ficaram preocupadas com isso e adotaram um ponto de vista mais conservador, obviamente. Isso, por um lado, foi bom, mas também, por outro lado, pode levar a certos equívocos, né? Uma das coisas que se observa é pessoas desejando mais hierarquia na igreja, porque anteriormente, com aquelas ideologias todas, se desprezava a hierarquia, né? E às vezes se desprezava a orientação pastoral e coisas do tipo, né? O que podemos ver agora é que existe uma demanda por mais autoridade, né? Por mais, não na verdade autoridade, mas talvez mais autoritarismo e mais hierarquia, né? Autoritarismo está mais para ligado à hierarquia, mas a autoridade é que eu quero mostrar a vocês que é diferente. A autoridade não tem nada a ver com hierarquia. Você pode não ter hierarquia nenhuma em relação a outra pessoa e ter autoridade para com ela. Ao passo que aquela que lhe é hierarquicamente, digamos assim, superior, né? Ela não tem autoridade nenhuma para com a outra pessoa a quem ela impõe sua vontade, digamos assim. Bom, inicialmente, precisamos entender que a igreja tem pelo menos três formas de governo, né? Cada igreja adota uma forma de governo. Tem a forma de governo monárquica, né? Que temos algumas igrejas que têm um bispo, um apóstolo, não sei o que é o cara que manda em tudo e que diz como vai ser as coisas, né? Ou tem um papa, coisa parece também a monarquia, né? Temos ainda outra forma de governo que seria a oligárquica, onde tem uma elite daquela igreja e aquela elite ela domina e orienta todas as coisas que devem ser feitas. E temos ainda a forma democrática, que é aquela forma onde toda a igreja reunida decide as coisas principais, melhor dizendo, o direcionamento do que vão fazer. Aí você pode dizer, mas democracia na igreja? Isso deve ser impossível. Não, não é impossível. Você vai decidir o direcionamento e vai comissionar pessoas para determinadas coisas, como, por exemplo, cuidar da própria manutenção do prédio, limpeza e coisas assim. Você vai comissionar uma pessoa e não vai ficar pensando, fazendo assembleias para comprar, por exemplo, um vidro de detergente, obviamente. Então, há uma razoabilidade nisso, né? Você comissiona a pessoa, essa pessoa simplesmente, ao final de um período, que pode ser de um mês mais ou menos, essa pessoa presta o relatório dela. Na verdade, a tesouraria que presta, ela presta o relatório à tesouraria e a tesouraria presta esse relatório à igreja. Então você vê aí que há uma organização, sim, em relação a uma coisa e outra. Entretanto, alguns pensam que talvez fosse melhor ter mais hierarquia nessas igrejas de cunho democrático, né? Talvez por causa de um certo trauma com essas coisas que aconteceram recentemente, especialmente invasões ideológicas e políticas na nossa história recente contra a igreja evangélica, especialmente. Entretanto, né, devemos tomar cuidado com isso para não confundirmos, né, hierarquia com autoridade, né? A autoridade ela está vinculada a princípios, né? E não exatamente a uma norma, a uma regra rígida de conduta, né? Onde você está obedecendo um e você só se comporta porque você obedece a fulano de tal e não a um princípio. Partindo dessa premissa, nós entendemos que existem princípios e existem pessoas que representam esse princípio. Obviamente, esses princípios, como são vários, são plurais, eles não podem ser representados por uma única pessoa. Eles têm que ser representados por mais de uma pessoa. A princípio, como eu te falei, temos a Assembleia, que é a reunião, digamos assim, mensal da igreja para tomada de decisões.
E essa igreja ela deve ser representada pelo menos por três tipos de pessoas, né? O pastor, literalmente o pastor, né? O diaconato, né? Com vários diáconos que sejam capacitados para também orientar a igreja. Não basta simplesmente colocar um diácono porque ele é trabalhador, né? Se ele é trabalhador, ele vai continuar trabalhando, não tem problema nenhum, ele não precisa ser diácono para isso. Diácono tem que ser uma pessoa que seja capaz de ajudar no pastoreio da igreja. Diácono, na minha opinião, não é só para fazer obras sociais. Ele entra pelo lado de pregar o evangelho, assim como Filipe pregou ao eunuco da rainha Candace, né? Então você vê que os diáconos, Estevão, por exemplo, tinha também uma atribuição de pregador, né? Então podemos entender que os diáconos têm papéis importantes como auxiliares ao pastor, não só em questão da mesa dos pobres, como se diz, né? Então seria importante que tivesse, além do pastor e o diaconato, não é só um diácono, mas um diaconato, também tivesse irmãos da igreja que seriam menos especializados, digamos assim, em determinados assuntos que nós vamos falar aqui, mas que receberiam a orientação confiável dessas pessoas, né? Então, a primeira coisa que a igreja precisa estar, no princípio fundamental, é que ela tem que estar submissa à vontade de Deus, conforme a Bíblia, e tem que considerar a Bíblia única fonte de fé e prática infalível e inerrante. Se começar a colocar dúvida na Bíblia, já não presta, né? Já não presta. Então, tem alguns que até colocam dúvida na Bíblia porque usam dúvidas sobre a Bíblia, melhor dizendo, porque eles entram por um caminho, digamos assim, meio que uma interpretação teológica estranha. Chamam de interpretação histórico-crítica, né? Que é muito afeita aos grupos marxistas, né? Na verdade, a interpretação que deve reger a igreja, né? Uma igreja séria, é histórico-gramatical, né? Então, você entrando por esses padrões, onde a Bíblia e Deus, as Escrituras estão acima de todas as coisas. A Bíblia é a única regra de fé e prática, infalível e inerrante. E para interpretá-la, você tem que usar a interpretação histórico-gramatical. Se vier uma interpretação sob outra ótica, deve ser rejeitada. Você já gera alguns princípios fundamentais de suma importância para orientar a igreja. Só que para isso, pelo menos os pastores e os diáconos devem saber muito bem o que é isso. Outra coisa importante também é que tenham que saber literalmente de cor e salteado as doutrinas da denominação. Os diáconos e os pastores têm que saber isso de cor e salteado para que, quando forem interrogados, saibam responder e saibam orientar o povo. Outra coisa importante é evitar partidos na igreja, porque pode ocorrer nessas assembleias de alguma pessoa tomar partido por uma coisa e partido por outra. Às vezes o partido é por uma coisa bem boba, né? Sem finalidade nenhuma. Um que é simplesmente, sei lá, e chegar na igreja, não usar terno, outro quer usar terno. Isso não faz sentido. Mas a pessoa, às vezes acontecem umas coisas assim bobas, umas discussões bobas. E quando acontecem essas discussões bobas, deve haver um princípio também de não haver briga entre os irmãos, haver paz entre os irmãos, não haver contendas. Quando a Assembleia chegar a um ponto em que nas discussões haja um calor tal, onde as pessoas não consigam mais se pronunciar sem que haja exasperação da fala, aí deve-se procurar que suspender a Assembleia imediatamente. Um diácono, por exemplo, pode propor a suspensão da Assembleia para uma nova data, né, onde se possa estudar aquilo com mais calma e os ânimos possam diminuir e também as pessoas possam conversar melhor sobre aquilo e pensar melhor sobre aquilo. Então esses princípios são básicos, né? Veja bem que a figura do pastor, dos diáconos e dos membros de modo geral são fundamentais para que essas ideias estejam na mente da igreja. Outra coisa importante é que haja um outro princípio, que se haja ética também, né? Ética cristã, não ética mundana, aquela ética relativista, não. Uma ética pautada no evangelho, uma ética cristã também. Isso os diáconos também devem ser preparados para isso e não só o pastor, porque quando o pastor está presidindo, né, quem conhece isso, o pastor está presidindo, ele pode não ver ou não observar ou simplesmente se distrair e não perceber alguma coisa. Então é importante que os diáconos treinados para isso possam auxiliar nisso. Embora tenha um vídeo aí que fala sobre o fim dos diáconos nas igrejas, porque que trocaram os diáconos
líderes de ministérios, é uma questão ruim até, mas você deve pensar nisso. O diaconato precisa ser fortalecido nas igrejas, né? Então, um diaconato fraco leva uma igreja fraca, e uma igreja onde não há autoridade, mas há autoritarismo, que busca hierarquia. A igreja que tem autoridade, né? Vou chegar lá. É uma igreja que tem pessoas que são respeitadas pelo que sabem e pela capacidade de guiar outras pessoas a tomar decisões certas. E não simplesmente porque tem um cargo tal e esse cargo tem que ser venerado, né? Algumas pessoas pensam que o cargo de pastor deve ser venerado porque ele tem um cargo, né? Se for outro que tem um título, né? Não, mas não é pelo título, é pelo que ele faz, pela função, né? Pelo que ele trabalha e não pelo título. Tem aí pessoas às vezes que têm o título e não conseguem trabalhar direito. Então não há necessidade não deveria nem estar lá, diga-se de passagem, né? Porque não consegue exercer a função. Mas às vezes as pessoas se apegam tanto a títulos que querem manter uma pessoa que não está mais em condições de exercer uma função, simplesmente porque ela tem o título e pronto, acabou. Então não faz sentido nenhum. Então, na verdade, quando eu digo que não deve haver hierarquia na igreja, mas sim autoridade, deve haver aquela pessoa capaz de ser autor de alguma coisa, né? Ser autor não no sentido de manipular as pessoas, mas no sentido de poder entender as coisas e mostrar às pessoas o caminho, né? Em alguns casos, o autor, inclusive, ele não é como um líder hierárquico, né? Ele é uma pessoa que chega e que percebe um problema, percebe até que alguém levou para um caminho melhor, abandona a própria ideia dele e adota a ideia do outro irmão. Agora, o passo que quando há hierarquia, quem está em cima, ele se sente até ofendido se não aceitarem as ideias dele. Isso é muito comum, muito comum. Pode dizer que não, mas é verdade, é comum sim. Tá? Vão dizer que não, vão dizer que não é assim, mas é. Né? Então, qualquer pessoa, qualquer ser humano na condição superior aos outros, ele vai ficar meio birrento, entendeu? Vai ficar meio mimado. E tem muito pastor que faz isso, tá? Ele entra numa condição de superior e se torna mimado e acaba querendo que a vontade dele prevaleça. E nessa questão de achar que a vontade dele prevaleça, ele imagina que isso é legítimo e começa a fazer determinadas coisas que não deveria. Por isso, eu recomendo que deve-se usar esses princípios. Além disso, né, deve-se evitar também a formação de partidos na igreja, né? Como eu já falei, deve evitar a formação de partidos, porque os partidos fazem com que um sujeito, né, forme em torno de si uma opinião. Quando a opinião é dele, e ele vai passando aquela opinião para outras pessoas, para essas pessoas tornarem-se partidárias de sua opinião. Quando isso acontecer, essa pessoa deve ser advertida, né? Antigamente existia questões em que pessoas eram às vezes excluídas da igreja e aí ficavam irritadas, ficavam com raiva porque foram excluídas, não sei o quê. Às vezes nem iam na igreja há 10, 20 anos, às vezes eram excluídas e ficavam com raiva porque foram excluídas. Ora, ela foi excluída do rol de membros porque ela não era literalmente mais membro. Em outros casos, às vezes, uma menina engravidava e tal, e era excluída, né? Quando deveria, na verdade, ser cuidada. Mas às vezes acontecia isso. E às vezes, quando era na vez do pastor, o pastor amenizava as coisas e ficava ruim. Isso também gerou um problema, por quê? Porque era hierarquia. Começaram a quebrar, de fato, a autoridade dentro da igreja. A autoridade ela não está na pessoa, não está no cargo, ela está nos valores que aquela função e não o cargo representam, né? Os valores que os diáconos representam, os valores que o pastor ou os pastores representam. Nisso aí que está a autoridade, né? Inclusive no Evangelho diz, não vou lembrar aqui a referência, diz que Jesus não ensinava como os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus, tirando outros detalhes, né? Estou fazendo uma digressão rápida aqui. Os escribas e fariseus ensinavam de forma hierárquica, onde eles tinham um poder secular sobre aquelas pessoas até, um secular religioso, mas misturado. Então eles tinham um poder que não era realmente autoridade, era uma hierarquia que eles exerciam. E não é isso que nós queremos para as igrejas de cunho especificamente democrático. Bom,
Além de valorizar os diáconos, o pastor e seu lugar, eliminar também argumentos oriundos de ideologias anticristãs. Por exemplo, nesse período agora tivemos a teologia da missão integral. Ora, era uma teologia, mas baseada no quê? No marxismo. Automaticamente, essa doutrina deveria ser abolida, erradicada de qualquer forma, de qualquer discussão em uma assembleia. Assim, uma assembleia pode se conduzir bem sem que haja nenhum tipo de problema. Muitas pessoas vão para a faculdade e pensam que podem trazer o que aprenderam para a faculdade e adaptar à igreja, né? Como se a igreja fosse dependesse alguma coisa de faculdade de ensino superior, quando na verdade o ensino científico muitas vezes erra também. Aliás, a ciência se baseia na falibilidade. Ao passo que as doutrinas cristãs, evangélicas, elas se baseiam na doutrina de um Deus infalível, e na Bíblia que é infalível e inerrante. Então você não pode trazer coisa da ciência e tentar jogar dentro da igreja achando que a ciência é superior à ideia teológica da igreja, né? Não pode pensar nisso, né? Então esse é um problema sério, né? Por outro lado, né, nós devemos também, os argumentos que têm base bíblica, como eu falei, eles devem estar baseados numa interpretação, numa forma de ver a Bíblia, numa hermenêutica histórico-gramatical também, para que você possa evitar esses problemas. Aí depende de quem? De quem é o papel de ver isso? Do pastor. O pastor ou os pastores têm que estar preparados para, quando verem esse tipo de interpretação sendo usada em uma argumentação na igreja, até porque as argumentações elas ocorrem sim de forma mais, digamos assim, mais lógica mesmo em relação aos assuntos, mas muitas vezes são evocados padrões bíblicos para se julgar as coisas. E às vezes os padrões bíblicos são evocados com uma interpretação que não é adequada. E aí cabe ao pastor suspender essa interpretação, não dar voz a essa interpretação, porque ela está fora desses padrões, né? Além disso, né, dos argumentos terem base bíblicas, quando formarem comissões para julgar alguma coisa, para estudar alguma coisa, não deixem que só o pastor indique as pessoas, porque por mais que ele se diga isento, ninguém é tão isento assim, né? Então ele vai botar as pessoas que gostam mais da ideia dele. O ideal é que seja um terço indicado pelo pastor, um terço pelo diaconato e um terço pela assembleia. Assim fica o negócio mais ameno e podemos ter uma decisão mais justa e adequada, né? Com mais moderada do que, na verdade, digamos assim, partidária também de um outro, né? Que tá escolhendo. E devemos valorizar a função de cada um. Qual é a função daquela pessoa? Devemos valorizar aquilo e não simplesmente achar que por ter algum tipo de cargo, devemos mandar na outra pessoa obedecer. E quando essa pessoa obedece e acontece um erro, que às vezes a própria pessoa avisa, oh, isso vai dar errado, porque não deve ser assim. Aí quando erra, o presidente da igreja vai lá, não tem nada a ver com isso. O responsável é fulano ou fulana, que são do ministério tal. Quer dizer, tira o corpo fora, mas na hora de dar ordem quer dar. Por isso que hierarquia não é bom. É bom que seja valorizado também as pessoas em suas funções. Por exemplo, se tem um irmão que é professor de escola dominical que segue todos esses princípios também, aliás, o professor de escola dominical tem que estar ciente desses princípios, que ele também é uma pessoa que deve ser bem preparada para isso, né? Além dos diáconos e dos pastores, para que possa orientar a igreja da forma correta. Então temos aí mais uma pessoa fundamental. Então o que nós vemos é que a hierarquia ela não é favorável, não é boa na igreja, porque somos todos iguais. Não há gregos, nem escravos, nem livres, nem gentios, nada na igreja. Todos somos iguais, né? Mas o que acontece é que tem valores que nós seguimos, devemos seguir e devemos nos basear nele. E quando tentarem sair desses valores, simplesmente caça-se a palavra daquele sujeito que tentou sair do valor e esclarecendo o porquê que está sendo caçada a palavra. Ele não vai falar daquilo porque aquilo ali está fora desses princípios que nós dizemos. Entretanto, existe um problema. Esses princípios precisam estar no estatuto da igreja, no regimento da igreja, né? Precisa ter um documento, que seja um livrinho, digamos assim, seja entregue às pessoas com esses procedimentos para que elas aprendam. Especialmente, como eu falei, pastores, diáconos e professores de escola dominical e líderes que possam ter de outros ministérios. Eles precisam estar cientes disso,
para que não incorram em erro. Entretanto, é um conteúdo talvez um tanto quanto amplo e deve ser ensinado com muito cuidado para que essas pessoas estejam preparadas para ajudar na lida com a igreja. Né? Então não haverá somente uma pessoa. Por isso que não pode haver hierarquia até. Porque se for só o pastor, ele não dará conta de ensinar tudo isso a toda a igreja. Não dará conta. Aí quando ele não dá conta, ele vai apelar para o autoritarismo e não para a autoridade. Percebe? Então precisa-se de uma hierarquia adequada na igreja, certo? Então essa foi a nossa meditação de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Não sou contra a função de pastor, a função de diácono, a função de quem quer que seja. Aliás, alguns são contra a função de diácono, que eu acho um absurdo, né? Isso é uma destruição da igreja, na verdade. Devemos valorizar tanto uns quanto outros e saber cada um o seu lugar. E assim nós conseguimos governar a igreja de forma correta, sem necessidade de hierarquizar a igreja. Devemos continuar sendo democráticos, né? Mas sabendo que fazer democracia requer muito mais responsabilidade e muito mais responsabilidade de muitos mais membros responsáveis, né? O nosso país, o que acontece, por exemplo, é que votamos em pessoas, às vezes, para atuarem, especialmente no parlamento, digamos assim, o parlamento que eu falo é um modo genérico, né? Na Câmara, nas assembleias legislativas e no Congresso, às vezes elegemos pessoas que não têm a menor capacidade, não têm a menor ideia do que sejam essas coisas que eu falei para você aqui. Essas coisas que eu falei para você, embora sejam para uma igreja, também se aplicam, né, de um modo geral, aos nossos governantes, que deveriam ter o mesmo comportamento, o mesmo entendimento dessas coisas, e não tem, claro que de cunho secular, mas deveriam ter. Mas isso não acontece. E por isso acontece essa bagunça. Então não adianta você botar hierarquia e dizer que a democracia é ruim se você nunca teve democracia. Nunca houve uma democracia de fato. Porque para haver democracia é necessário um povo educado. E povo educado dá trabalho, né? Então as pessoas preferem autoritarismo e manter hierarquia fortemente para que possam manter as coisas em ordem. Mas isso não é a melhor saída, tá bom? Na verdade, é preguiça de educar. Evite de ser preguiçoso, né? Eduque as pessoas com todo carinho, com todo amor, né? Para que elas possam aprender não só a ser melhores crentes, né, melhores membros de igreja, como também melhores cidadãos. Que Deus abençoe rica e abundantemente.